Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. As manifestações de fé podem ser encontradas também na internet. Pessoas compartilham diariamente mensagens de cunho religioso e espiritual em plataformas digitais. São influenciadores digitais. Hoje, no Religare, eu converso com Alzirinha Rocha de Souza, doutora em Teologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Ela integra o grupo de pesquisa responsável pelo livro Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas, que é o tema do Religare de hoje. Alzirinha, é uma alegria imensa recebê-la aqui no programa. Obrigada, Flávio, pelo convite. Para mim também é uma alegria imensa poder revê-lo e poder falar de um tema, eu acho, tão importante e tão pertinente para o momento atual. Excelente. Procure pelo Religare, Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast. O termo de busca que você vê no seu vídeo é @Religare, Conhecimento e Religião, desse jeito, tudo junto, sem acento. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Alzirinha, eu já tive a oportunidade de conversar com você sobre o processo que levou a este livro. Estava aguardando muito por esse momento, agora a gente já pode ter o material em mãos. Conta pra gente como é que foi o trabalho do grupo na elaboração dessa pesquisa que trouxe como resultado essa publicação. Então, esse tema, influenciadores digitais católicos, se iniciou há 2 anos e meio atrás, com um convite de Dom Joaquim Moll, que na época era o responsável pela comissão de comunicação da CNBB, e que nos formou essa equipe, esse grupo de trabalho de pesquisadores, para nos debruçarmos sobre a atuação de pessoas que falam nas redes sociais em nome da igreja, não é? E nós demos esse título de influenciadores digitais católicos. Nós somos uma equipe de 5 pesquisadores, professores, doutores, 3 da área de comunicação e 2 mais vinculados à área de teologia, não é? A ideia inicial, além de explorar esse tema da atuação de pessoas nas redes digitais, Flávio, era tratar também dessa relação entre comunicação e teologia. Então, o nosso núcleo de estudos, e aí nós formamos aqui um grupo de estudos, trata desse tema nas mais diferentes perspectivas, dessa relação que se dá entre essas duas disciplinas que, para nós, em termos de processo de evangelização, são essenciais, não é? A igreja, ela nasce da comunicação, ela nasce do anúncio, daquilo que nos dá identidade. Então, comunicação não é exterior nem ao elemento do processo evangelizador, que é aquilo para qual a igreja serve, não é? A igreja é para isso, e também não é exterior ao elemento, por consequência, ao elemento, então, da teologia. Esse aqui é o livro, Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas. Fernanda de Faria Medeiros, Aline Amaro da Silva, Alzirinha Rocha de Souza, que é a nossa convidada, o Moisés Bardelotto, o Vinícius Borges Gomes. Nesse livro, aqui o tema dos influenciadores digitais católicos, ele é apresentado, Alzirinha. O que vocês utilizaram como um critério para a escolha das pessoas que foram citadas, trabalhadas, das situações que foram abordadas aqui no livro? Tá, então, nós nos valemos de 5 objetos de estudo, né? E aí eu queria deixar bastante claro que esse livro, ele não é para tratar dos 5 objetos de estudo da pessoa A, B ou C, né? Nós nos utilizamos desse conteúdo, ou seja, dessa maneira como eles trabalham as redes sociais, para tentar analisar, e efetivamente para analisar, um fenômeno que é tão amplo e tão difuso, né? Então, nós elegemos propositadamente 5 objetos de estudos que têm opções eclesiológicas distintas, compreensões distintas do que é ser igreja e ser cristãos,
e isso nós percebemos ao longo desse conteúdo, e tem intencionalidades distintas, né? Porque todos que atuam nas redes digitais, ou qualquer pessoa que comunica algo, ela tem uma intencionalidade atrás desse algo, não é? Seja a sua causa, seja a sua ideia, seja, enfim, não é? O seu espaço. Então, nós procuramos estabelecer e escolhemos 5 objetos de estudo bastante diversificados, alguns se aproximam um pouco mais, mas com características muito próprias, não é? E aí, a partir dessa eleição, que foi um processo longo também de escolha, porque são inúmeras as possibilidades. Então, nós escolhemos macro influenciadores, ou seja, pessoas que já têm um grande potencial de engajamento e de seguidores na rede, e escolhemos também um micro evangelizador, ou pessoas com menos engajamento nas redes, né? E aí, a partir disso, nós utilizamos 4 critérios de análise. Primeiro critério, a persona, quer dizer, saber quem é essa pessoa, qual é o seu histórico, como é que se dá esse processo de trabalho, desde quando, por que começou, por quais caminhos, quais são as suas redes sociais, políticas e também religiosas, não é? Para entender bem quem é essa pessoa, porque essa pessoa, ela espelha nas redes sociais aquilo que ela é. Em alguns momentos, elas podem até mudar um pouco o foco, não é? E há uma evolução, segundo eles, ou para outros uma evolução, há mudanças no comportamento, mas é um espelho daquilo que ela é. O segundo critério foi o critério da performance, quer dizer, como é que ela trabalha nessas redes, como é que ela manifesta, entre aspas, ou busca manifestar a sua influência, qual é o seu estilo de trabalho, que é muito vinculado ao conteúdo do que ele faz. Depois, o conteúdo propriamente dito, e aí o conteúdo fala das questões, das pautas, das formas de expressão, do alinhamento, sobretudo, nesse conteúdo nós buscamos um alinhamento com o Evangelho, um alinhamento com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e com a Igreja Universal, não é? Porque dizer algo em nome da igreja é dizer sempre em conjunto. Ninguém diz algo em nome da igreja porque eu acho que é assim, não é? A igreja, ela sempre trabalha, e a teologia e a comunicação da igreja trabalha à luz de 3 parâmetros muito específicos, que é a tradição que nós temos, que é a Sagrada Escritura, sobretudo, e que é o magistério. Então, esses conteúdos foram nos mostrando ao longo desse 1 ano de análise, e nós acompanhamos durante todo o ano de 2021, diariamente, nas diferentes redes que nós escolhemos, né, de acordo com cada objeto, nós acompanhamos diariamente o que era postado, né? Então, esse material é público, né? Ele está disponível, ao menos que a pessoa tenha retirado, mas nós temos catalogados todos eles, não é? Porque isso faz parte de um material anexo da nossa pesquisa, não é? Sim. Então, no conteúdo diz muito do que é a pessoa, da maneira como ela atua, e também desse alinhamento com a igreja atual, com a condução da igreja atual. E, por último, então, a interação. Como é que esses objetos interagem com o seu público, não é? A gente diz, interage com o seu nicho de público, não é? As pessoas que o seguem e que têm interesse nesse tipo de conteúdo. E é interessante perceber que, muitas das vezes, uma única pessoa acompanha 3, 4 influenciadores, né? 3, 4 objetos. Então, eles se multiplicam, né? Então, ainda não Essa há, uma pessoa Flávio, seria um usuário ali, um um seguidor? usuário, não é? Um usuário da rede pode acompanhar objetos e influenciadores distintos. Por isso que a segunda etapa desse processo, que nós finalizamos depois de 2 anos e meio, agora estamos começando, é uma análise sobre aqueles que acompanham os influenciadores. Sim, sim. Porque os influenciadores, eles não se fazem sozinhos. Quem faz o influenciador é o público. Quem faz o público, de alguma maneira, no sentido de condução do conteúdo, é o influenciador, mas sem o público ele não Estão consegue ser. interrelacionados, né?
é quase que é uma relação simbiótica, é muito interessante, assim. Alzirinha, com base em todos esses critérios que vocês estabeleceram para fazer a análise dos influenciadores digitais católicos, nós poderíamos, assim, traçar em linhas gerais algum tipo de perfil desses influenciadores? Há um perfil comum? Há diferenças? Como seria a questão do perfil? Então, eu dizia de como nós começamos, não é, a escolha Sim, desses objetos e os critérios. Então, depois de analisado todo, durante esse período de um ano, todo o conteúdo desses 5 objetos, nós chegamos, na nossa estrutura metodológica, a responder ou a coletar elementos em 3 eixos que nós chamamos, não é? Então, um eixo comunicacional e cultural, que vai dando essas características, o eixo sociopolítico e o teológico eclesial. Então, do conjunto, no eixo cultural e comunicacional, nós encontramos aí, nesse material, características de uma comunicação religiosa na categoria do humor, não é? Que Armando Mateu vai dizer de um cristianismo leve, não é? Que é uma coisa que não compromete, vamos dizer assim, não, pelo menos não instiga um compromisso, não é, mais efetivo cristão. Encontramos também conteúdos e falas de psicologismos, nós demos essa analogia dessa palavra psicologismo, quer dizer, aconselhamentos, conselhos que qualquer outra pessoa, qualquer psicólogo, não desmerecendo, mas qualquer outra pessoa de outra área também poderia dizer isso. As pessoas, mas que se desvincula do que é próprio, então, do evangelho. Encontramos também, nesse momento, um ordenamento moral muito arraigado, muito efetivo. Encontramos também ataques à igreja por ideias completamente ideológicas, não é? Transformando o que é próprio do cristianismo, como se o cristianismo fosse um cristianismo de fórmulas e não um cristianismo de sentido, não é? Como se fosse possível pegar um livro de doutrina da igreja e dar para a pessoa e dizer, agora daqui para frente, você, à luz disso, vai fazer uma experiência religiosa com aquele que nós anunciamos, que é a pessoa de Jesus, né? Encontramos uma valorização estética, mas também encontramos um valor de uma atividade social vinculado ao evangelho, né? Então, que passa também pela doutrina social da igreja, que passa pelo acolhimento dos pobres, né? O acolhimento daqueles que estão em vulnerabilidade. O que há de comum em todos eles, nesse eixo comunicacional, é que todos eles se utilizam de uma autoridade religiosa para falar em nome da igreja. Eles se autolegitimam, e de fato, não é? Alguns são sacerdotes, eles se autolegitimam e usam desse lugar social para dizer coisas que não necessariamente estão vinculadas nem ao Evangelho, nem à Igreja do Brasil e nem à Igreja Universal. Isso é um ponto comum. Alguns se aproximam mais, outros menos. No eixo sociopolítico, nós encontramos ativismos políticos, no sentido mais pejorativo da, da palavra, no sentido de ser efetivamente contraposto aos valores do Evangelho, mas também encontramos ativismo político social, no sentido da caridade, do atendimento, não é, do impacto, não é, e de chamar a atenção para uma determinada causa. Também encontramos uma isenção programada, quer dizer, o Evangelho não passa pela realidade. O Evangelho passa pelo humor, passa pela estética, passa pela minha pessoa, não é? A pessoa fala de si o tempo inteiro. Jesus, a gente precisa perguntar bem onde que ele ficou, não é? Então, nós chamamos isso de uma isenção programada, é um não comprometimento. Como se o Evangelho não fosse histórico, como se Jesus não fosse histórico, como se a nossa mensagem não tivesse, em última instância, um objetivo, não é? Centro e chave da mensagem do Evangelho é o reino de Deus, que é a transformação da história. À medida que eu faço uma isenção programada, seja pelo humor, seja pela estética, seja por que seja, eu distorço
aquilo que é o essencial. E por último, então, o eixo teológico eclesial, não é? Que diz do que é a imagem da igreja, não é? Que diz ou contradiz o que é próprio da nossa identidade. Como eu dizia antes, nós dizemos, falamos em nome da igreja a partir de 3 chaves muito marcadas e sempre em eclésia, sempre em conjunto, não é? Então, aí nós encontramos uma categoria muito clara do testemunho, por outro lado, uma categoria muito clara de uma teoria apologética, mas apologética anacrônica para os dias de hoje, inclusive, não é? Com utilização de documentos, de autores, etc., que hoje já não dizem, fazem parte da nossa tradição, mas já não dizem as demandas que nós temos hoje, né? Teologia é, sobretudo, para responder, e a igreja é para responder às demandas que temos hoje. E isso cai normalmente no moralismo, né? Esse moralismo constitui aquilo que nós chamamos no nosso livro, na pesquisa, de apologético moralista, né? É aquele cristianismo, de novo, de fórmulas de mãos, onde faz o quê, quem veste o quê, quem coloca o quê, como se tudo isso, ou se a experiência cristã e o segmento de Jesus se centrasse unicamente nesses procedimentos e nesse segmento, vamos dizer assim, de fórmulas, não é? Você falava no início sobre macro-influenciadores e micro-influenciadores. Essas características, esses perfis que você está trazendo, ele serve para os dois grupos ou ele está mais assim, focado nos macro-influenciadores? Os micro também trazem essas características? Os micros também. O que diferencia é o tamanho do engajamento, não é? Então, nós podemos dizer, em linhas gerais, que nós temos nano-influenciadores, aqueles muito pequenos, que somos talvez eu e você, que acessamos a rede, mas para amigos, para objetivos muito curtos. Para divulgar o Religare, no meu caso aqui. Não é? Temos os micro-influenciadores que aportam normalmente um capital social muito específico, ou nichos e temas mais específicos, por isso até são menores, são pequenos, porque tratam de temas, abraçam uma causa e vão sempre, é quase que monotemático, como nós temos um objeto, não é? No nosso livro. E temos também os macros, que são aqueles que têm 25 milhões de pessoas, de seguidores, e que manuseiam o seu conteúdo, ou movem o seu conteúdo de acordo com a manutenção desse engajamento. Entendi. Então, se há algo que precisaria ser dito, não é, que faz sentido com o elemento religioso, mas que vai contradizer o seu público, ele não diz. Justamente para não perder seguidores, porque entra mesmo nessa dinâmica das redes sociais. Entendido. Alzirinha, infelizmente a gente está terminando aqui o tempo do nosso programa. Eu sei que tem muita coisa para que a gente podia falar, o livro muito rico, muitos dados, né, sustentam toda essa apresentação que você fez aqui. Parabéns, Alzirinha, um abraço também para as outras pessoas envolvidas no projeto e até uma próxima oportunidade. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos através da nossa página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.